Imagine isso. Você acorda numa manhã comum. O sol atravessa as frestas da janela, o café exala seu cheiro familiar e, no entanto, por trás de cada pequeno ritual há um peso silencioso. Você fez tudo certo. Estudou, trabalhou, conquistou algumas coisas que sempre quis. Ainda assim, no instante em que o mundo fica quieto, uma sensação incômoda invade. Como se houvesse algo faltando, como se uma parte da sua vida tivesse sido roubada antes mesmo de você descobrir o que era. É uma inquietação que não aparece nos exames médicos, não se dissolve em distrações passageiras, nem pode ser explicada de maneira simples. Você se sente funcional, mas nunca inteiro. É como beber água sem matar a sede, como sorrir sem sentir alegria, como viver cercado de possibilidades, mas sempre à beira de uma ausência que não consegue nomear. E aqui surge o paradoxo perturbador. Você tem mais do que gerações anteriores poderiam sonhar. Conforto, tecnologia, opções, liberdade de escolha. Mas, ironicamente, quanto mais conquistas acumulamos, mais essa lacuna parece aumentar. Quanto mais você alcança, mais percebe que nada é suficiente. Então a pergunta se infiltra na sua mente. Por que você sempre se sente incompleto? Talvez você já tenha tentado calar essa voz. Atravessou madrugadas em frente a telas brilhantes, rolando por feeds infinitos, procurando uma faísca de sentido. Talvez tenha preenchido seu calendário até transbordar, acreditando que manter-se ocupado era a cura para o vazio. Talvez tenha buscado no consumo, roupas, viagens, experiências, um antídoto para o silêncio. Mas no instante em que a euforia se esvai, o vazio volta, mais forte, mais presente, mais cruel. E, no entanto, quase ninguém fala sobre isso. É como se houvesse um pacto silencioso para fingir que todos estão satisfeitos, que todos encontraram seu lugar. Mas por trás das máscaras sociais, as pessoas carregam a mesma fissura, a sensação de que algo essencial está sempre além do alcance. E se essa sensação não for um defeito pessoal, mas uma condição universal da existência? E se a incompletude não for um erro a ser corrigido, mas um enigma que define o que significa ser humano? Pense nisso. Todos os seus sonhos, conquistas e até sofrimentos são de alguma forma moldados por essa lacuna. É ela que move você a procurar amor, a buscar reconhecimento, a se perder em vícios, a escrever poemas, a construir impérios, a se rebelar contra o tédio. A incompletude não é apenas uma dor silenciosa, é também um motor de quase tudo o que você faz. Mas essa mesma força carrega um perigo, o risco de se tornar um prisioneiro dela. Quantas vezes você já se sentiu como um animal correndo em uma roda de ferro, acreditando que, com mais um esforço, com mais um degrau alcançado, finalmente chegaria ao suficiente? Quantas vezes esse suficiente se dissolveu assim que o tocou? Aqui está a contradição que precisa ser encarada. A promessa de completude é talvez a maior mentira que já contaram a você. Uma promessa que sustenta religiões, sistemas econômicos, redes sociais e até sua própria identidade. Quando você conquistar isso, será inteiro. Quando tiver aquilo, finalmente estará em paz. Mas essa linha de chegada continua se afastando, como um horizonte inalcançável. E então surge a pergunta ainda mais incômoda. Será que a completude, tal como você a imagina, existe de fato? Ou será que toda a sua busca é uma corrida para um destino que nunca esteve lá? Imagine encarar essa possibilidade sem filtros. Imagine aceitar que a incompletude não é um obstáculo, mas uma presença constante, inseparável de quem você é. Isso mudaria tudo, não mudaria? O modo como você olha para o amor, para o sucesso, para o próprio sentido da vida. Mas antes de chegarmos a essa revelação, precisamos descer as raízes dessa sensação. Precisamos perguntar, de onde vem essa lacuna? É biológica, psicológica, cultural ou espiritual? É uma ferida da infância, um truque da mente ou uma lei cósmica da existência? O que você sente não é apenas tristeza,
não é apenas falta de propósito. É algo muito mais profundo. Algo que atravessa séculos de filosofia, páginas de literatura, salas de terapia, confissões noturnas e silêncios prolongados. É uma ferida invisível que une todos os seres humanos, independente de tempo ou lugar. Você já percebeu? A sensação de incompletude pode ser o único traço verdadeiramente universal da experiência humana? E se esse for o caso, então a questão não é mais como se livrar dela, mas sim como viver com ela sem ser destruído. Como transformar a incompletude em revelação em vez de condenação? Essa é a jornada que começa agora. A inquietação que você sente não nasceu ontem. Ela não é apenas fruto de uma vida agitada ou de pressões externas modernas. Suas raízes são muito mais profundas, cavadas na psique, na história da filosofia e até na estrutura da própria sociedade. O que parece ser uma sensação pessoal de vazio é, na verdade, a ponta visível de uma rede complexa de forças invisíveis. Carl Jung acreditava que a incompletude é inevitável, enquanto o ser humano não confrontar a sua sombra, todas aquelas partes da personalidade que você rejeita, esconde ou nega. Desde a infância, você aprende quais aspectos de si mesmo são aceitáveis para os outros e quais devem ser enterrados. O resultado é um eu fragmentado, onde apenas uma pequena parte é mostrada ao mundo. O resto permanece nas profundezas, pedindo para ser reconhecido. Você se sente incompleto porque uma parte essencial de quem você é foi exilada de sua própria consciência. Mas não é apenas a psicologia que fala disso. Nietzsche, em seu estilo implacável, zombava da busca pela completude prometida pela moral tradicional. Ele dizia que o homem moderno vive preso entre dois mundos. De um lado, o desejo insaciável de transcendência. Do outro, a mediocridade confortável da vida comum. Esse conflito gera um tipo de angústia que nenhum progresso material consegue aplacar. Você pode conquistar, possuir, acumular, mas a pergunta que Nietzsche lança ecoa como uma ferida aberta. E depois? Schopenhauer, ainda mais sombrio, via a incompletude como expressão do próprio vontade de viver. Para ele, a essência da existência é desejo, e o desejo é, por definição, falta. Sempre que você alcança algo, o prazer é breve, logo substituído por um novo vazio. A vida, portanto, oscila entre dor e tédio. Dor quando deseja o que não tem, tédio quando já tem e não encontra mais estímulo. A sensação de incompletude não é acidente. É a própria estrutura da vida. Mas há ainda outra camada, a forma como a sociedade moderna amplifica esse vazio. Aldous Huxley alertava que o futuro seria marcado não pela opressão da dor, mas pelo excesso de prazeres superficiais. A distração se tornaria um mecanismo de controle mais eficaz. E é exatamente isso que vemos hoje. Telas, notificações, promessas de dopamina instantânea. Você nunca tem tempo de encarar o vazio porque há sempre algo para rolar, comprar, assistir. Mas quanto mais consome, mais distante fica daquilo que realmente poderia preencher, se é que algo pode. Jean-Paul Sartre abordava a questão de outra forma. A incompletude é inseparável da liberdade radical que você carrega. Você não nasce com uma essência fixa, mas é condenado a inventar-se a cada momento. Essa liberdade, em vez de trazer paz, traz vertigem. Você sente incompletude porque não há um roteiro final a seguir, nenhum destino predeterminado para aliviar a carga das escolhas. Você é um ser aberto, indefinido, e isso é tanto sua maldição quanto sua maior chance de transcendência. E claro, Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, acrescentou uma perspectiva crucial. A incompletude é muitas vezes a expressão da falta de sentido. O ser humano não suporta o vazio de propósito. Ele pode suportar a dor, a perda, o sofrimento, mas não suporta o absurdo. Quando você sente que nada tem significado, quando o mundo se torna apenas uma sequência mecânica de eventos, o vazio se infiltra como veneno na alma. Essas raízes filosóficas e psicológicas convergem para revelar algo inquietante. A incompletude não é defeito pessoal, mas um componente essencial da condição humana. Entretanto, a sociedade em que vivemos fez desse componente algo ainda mais insuportável.
Desde cedo você é treinado a acreditar que existe um ponto final, uma conquista definitiva, que irá eliminar a sensação de vazio. A cultura de consumo reforça isso diariamente. Compre e será feliz. Alcance e estará completo. Mas o jogo é manipulado. O sistema não pode permitir que você se sinta inteiro, porque um ser completo não consome, não obedece, não precisa correr atrás de nada. O mercado depende do seu vazio para existir. O mesmo vale para certas versões de espiritualidade e autoajuda. Muitas prometem fórmulas rápidas para a paz interior, mas apenas perpetuam a lógica do ainda não sou suficiente, mas serei quando? Isso transforma a incompletude em mercadoria, vendida em cursos, livros e terapias que, em vez de curar, prolongam a ferida. E é aqui que entra a armadilha mais perigosa. Você começa a acreditar que a incompletude é sinal de fracasso pessoal. Você olha para as redes sociais, para a vitrine cuidadosamente editada da vida alheia e conclui que todos parecem plenos, menos você. O que não percebe é que a maioria está tão fragmentada quanto você, apenas mais habilidosa em esconder a própria lacuna. No fundo, a sensação de incompletude é um grito antigo, um chamado para integrar as partes rejeitadas da sua psique, para encarar o peso da liberdade, para buscar sentido além do consumo. Mas enquanto você não reconhecer de onde vem essa ferida, ela continuará controlando sua vida em silêncio. E talvez seja essa a ironia mais cruel. Aquilo que você tenta negar ou silenciar é justamente a chave para compreender quem você realmente é. A incompletude não é apenas uma dor a ser eliminada, é uma mensagem. E a pergunta inevitável surge: o que acontece quando essa mensagem é ignorada por tempo demais? O que acontece quando gerações inteiras vivem fugindo da incompletude em vez de enfrentá-la? É aí que entramos nas consequências invisíveis, aquelas que corroem tanto indivíduos quanto sociedades inteiras, transformando a ausência de sentido em epidemia silenciosa. Você já parou para se perguntar o que acontece quando um sentimento não é reconhecido? Quando é empurrado para o subterrâneo da consciência? Ele não desaparece, ele muda de forma. Transforma-se em hábitos, escolhas, vícios silenciosos. A incompletude não encarada se infiltra em todos os aspectos da vida, como uma rachadura escondida que, com o tempo, compromete toda a estrutura. No nível mais íntimo, essa ausência se manifesta como ansiedade difusa. Você sente que deveria estar em outro lugar, vivendo outra vida, sendo outra pessoa. Não importa o que conquiste, há sempre a impressão de que chegou atrasado para algo essencial. Essa sensação não vem de um erro real, mas de uma comparação constante com um ideal inatingível, um eu imaginário que nunca se realiza. É por isso que tantas pessoas vivem como se estivessem correndo em círculos. O trabalho não satisfaz, mas sem ele, o vazio grita mais alto. O lazer diverte por alguns minutos, mas logo se esvazia em monotonia. Os relacionamentos trazem conforto, mas também projetam na outra pessoa a expectativa impossível de completude. O resultado é inevitável: frustração, ressentimento, a sensação de que nada nunca é suficiente. E aqui entra um aspecto insidioso. A incompletude não só corrói o interior, como molda silenciosamente toda a sociedade. Pense em como a cultura de consumo funciona. Ela se apoia exatamente nesse buraco invisível. Cada propaganda, cada novo lançamento, cada promessa embutida em slogans não vende apenas um produto, mas a ilusão de que finalmente você terá aquilo que falta. Não é o carro, o celular ou a roupa que você compra. É a fantasia de se sentir inteiro por um instante. Mas a neurociência mostra o mecanismo oculto. Cada vez que você persegue essa promessa, seu cérebro libera dopamina, criando uma expectativa de recompensa. Só que a recompensa nunca corresponde à expectativa. A dopamina cai e a lacuna volta ainda mais forte. Esse ciclo se repete até se tornar compulsão. O vazio se converte em vício. Não estamos falando apenas de vício em drogas ou álcool, mas também em trabalho,
Em sexo? Em comida? Em redes sociais? Quantos deslizam o dedo na tela por horas, não em busca de algo específico, mas tentando abafar a voz incômoda que insiste em perguntar: é só isso? E as consequências vão além do indivíduo. Uma sociedade construída sobre a negação da incompletude se torna uma fábrica de alienação. Veja os índices crescentes de depressão e ansiedade. Veja o esgotamento coletivo, a necessidade desesperada de distração. Vivemos em meio a uma abundância material sem precedentes, mas também em uma escassez existencial nunca vista. É como se estivéssemos cercados de tudo e, ao mesmo tempo, vazios de nós mesmos. E não se engane, esse vazio não fica restrito à vida privada. Ele se infiltra na política, na economia, na cultura. Líderes e sistemas sabem manipular a incompletude coletiva. Prometem identidades fixas, inimigos claros, soluções fáceis para um buraco que nunca será fechado. O marketing político se torna, no fundo, uma promessa de sentido. Se você me seguir, não se sentirá mais perdida. É por isso que massas inteiras se deixam guiar por ideologias extremas. Não buscam apenas respostas, buscam alívio para a ferida invisível, mas o preço é alto. Quanto mais ignoramos a incompletude, mais nos tornamos escravos dela. O indivíduo acaba se definindo pelo que consome, pelo status que exibe, pela máscara que veste. A sociedade se organiza não em torno do bem-estar coletivo, mas da exploração incessante desse buraco psicológico. E o resultado é um mundo de aparências. Todos sorrindo em fotos cuidadosamente filtradas, todos proclamando conquistas, enquanto no silêncio da noite a pergunta volta, implacável: por que ainda me sinto incompleto? A filosofia existencial já previa isso. Sartre falava do risco da má-fé, a autoilusão que fabricamos para escapar da angústia da liberdade e da falta de essência. Fingimos que somos completos porque admitirmos o contrário seria confrontar a vertigem. Mas a má-fé não resolve, apenas nos aprisiona em papéis estreitos, em vidas que não escolhemos de verdade. E há outro perigo. A incompletude não enfrentada gera ressentimento. Quando você acredita que algo externo deveria preencher seu vazio e descobre que não preenche, é comum culpar os outros. Culpamos os parceiros por não nos darem o que falta. Culpamos a sociedade por não nos oferecer sentido. Culpamos Deus por não nos salvar. Esse ressentimento, como Nietzsche alertava, pode se tornar corrosivo, transformando a vida em uma luta contra fantasmas, em vez de um caminho de criação. Agora, imagine isso em escala coletiva. Multidões ressentidas, alienadas, buscando completude em nacionalismos, fanatismos ou consumos sem fim. O que nasce dessa ferida não é apenas sofrimento individual, mas crises globais. A incompletude negada se converte em guerras, em sistemas predatórios, em indústrias que vendem sonhos inalcançáveis. E aqui está a verdade incômoda. O mundo moderno depende da sua incompletude. Se você se sentisse inteiro, quantas dessas engrenagens parariam? Quantos mercados ruiriam? Quantos discursos perderiam poder? Não é exagero dizer que a incompletude, não reconhecida, é hoje o recurso mais explorado da Terra. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo vazio pode ser um chamado. Porque a pergunta não é apenas o que acontece quando ignoramos a incompletude. A pergunta real é: e se a incompletude não for inimiga, mas guia? E se o que você chama de falta for, na verdade, uma bússola para algo maior? Essa é a virada que está diante de você. Até aqui, vimos a incompletude como ferida e armadilha. Mas e se ela também puder ser revolução? E se ao invés de fugir dela, você pudesse aprender a usá-la como fonte de poder, criação e transformação? É isso que nos leva ao próximo passo, a rebelião. O momento em que você decide parar de ser escravo da incompletude e começa a transformá-la em uma força criadora. Você já percebeu como passamos a vida acreditando que a única saída para a incompletude é preenchê-la? Como se houvesse um buraco dentro de você e tudo que resta é encontrar o objeto certo para tapá-lo? Mas e se essa lógica estiver invertida desde o começo? E se a verdadeira rebelião não for eliminar a incompletude, mas mudar a maneira como você se relaciona com ela? Imagine por um instante parar de correr.
nenhum novo objetivo, nenhuma nova compra, nenhum novo "se eu chegar a lá, finalmente serei feliz". Apenas silêncio, apenas você encarando esse vazio de frente, sem adornos. No início parece insuportável. O impulso imediato é fugir, mas se você resiste à fuga, algo inesperado acontece. O vazio começa a se transformar. Ele deixa de ser apenas falta e passa a ser espaço. Espaço para criação, espaço para escolha, espaço para ser. Carl Jung sugeria exatamente isso: integrar a sombra, em vez de negá-la. Reconhecer as partes fragmentadas de si mesmo que você aprendeu a rejeitar. A rebelião começa ao aceitar que você nunca será perfeito. No sentido ilusório que a cultura vende, você será sempre múltiplo, contraditório, cheio de partes escuras e luminosas. A completude não vem de apagar essas contradições, mas de abraçá-las como parte inseparável de quem você é. Nietzsche chamaria essa postura de amor fati, o amor ao destino. Amar não apenas o que é belo, mas também o que é trágico. Não desejar que a vida fosse diferente, mas aceitar suas dores, suas faltas, suas imperfeições como parte da dança. Essa não é uma aceitação passiva, mas uma forma ativa de transformar a incompletude em potência. Quando você deixa de lutar contra o que falta, a energia antes gasta em resistência se converte em criação. Pense em artistas, filósofos, inventores. Quantas de suas obras nasceram de uma ferida, de um vazio impossível de ignorar? Dostoiévski escreveu alguns dos romances mais intensos da literatura porque conhecia o peso da culpa, da dor, do fracasso. Viktor Frankl desenvolveu a logoterapia porque testemunhou o vazio absoluto nos campos de concentração, e percebeu que até lá o ser humano podia encontrar sentido. O que parecia falta se tornou fonte de transformação. Essa é a essência da rebelião. Parar de ver a incompletude como maldição e começar a vê-la como matéria-prima. Mas como fazer isso de maneira prática? O primeiro passo é desacelerar. Enquanto você estiver correndo em busca de distrações, nunca terá tempo de ouvir o que o vazio está tentando dizer. Isso não significa abandonar responsabilidades, mas criar espaços de silêncio deliberado, momentos em que você para, encara a angústia e se pergunta: o que realmente falta aqui? É amor? É propósito? Ou apenas coragem para ser quem eu sou? Essa pergunta simples já é um ato de rebelião. O segundo passo é expor as ilusões. A propaganda, as redes sociais, até certos discursos espirituais criaram imagens falsas de plenitude. Você precisa aprender a reconhecer quando está sendo manipulado. Cada vez que sentir aquela urgência de comprar, conquistar, postar, pergunte-se: estou buscando isso porque realmente quero ou porque me disseram que aqui está a plenitude que me falta? Essa pergunta simples já é um ato de rebelião. O terceiro passo é transformar o vazio em criação. Em vez de tentar preenchê-lo com consumo, use-o como combustível. Escreva, pinte, construa, aprenda, dialogue. Não importa a forma, a incompletude pode ser convertida em expressão. O que parecia uma ferida passa a ser portal. O quarto passo é escolher o sentido, como ensinava Frankl. Você não pode escapar da liberdade de inventar sua própria vida. E sim, isso é assustador, mas também é a oportunidade mais radical que existe. A incompletude grita porque você ainda não escolheu de forma consciente o que dá sentido à sua existência. O dia em que você escolher, não porque o mundo exige, mas porque sua alma exige, o vazio não desaparece, mas se torna guia em vez de inimigo. E há ainda um quinto passo: aprender a permanecer no paradoxo. A cultura moderna nos condiciona a buscar respostas claras, finais felizes, soluções definitivas. Mas a vida raramente funciona assim. A verdadeira maturidade vem quando você aceita viver dentro da contradição, sentir-se incompleto e mesmo assim viver plenamente.
É o que os filósofos chamariam de viver à beira do abismo, não fugindo dele, mas dançando sobre ele. Essa mudança é revolucionária porque rompe o sistema. Pense bem, uma pessoa que aceita sua incompletude não pode ser controlada com promessas de consumo, não pode ser manipulada por discursos fáceis, não precisa desesperadamente da validação dos outros. Ela se torna perigosa para a ordem estabelecida, porque descobriu um segredo. A incompletude não a enfraquece, mas a fortalece. É aqui que a rebelião se torna contagiosa. Quando você transforma seu vazio em criação, quando aceita o paradoxo, quando escolhe um sentido por conta própria, você inspira outros a fazerem o mesmo. E lentamente, uma sociedade construída sobre a exploração da incompletude pode começar a ruir. Mas há ainda uma última camada a ser explorada. A rebelião é apenas o início. A pergunta mais radical ainda permanece. Se a incompletude é inevitável, se ela faz parte da essência do ser humano, qual é a verdade final que ela está tentando revelar? O que significa viver sabendo que nunca será inteiro no sentido convencional, mas que, paradoxalmente, talvez essa seja a maior dádiva? Essa é a questão que nos leva ao momento culminante, a realização mais profunda, a verdade final que redefine toda a jornada. Imagine por um momento que toda a sua vida foi uma busca, uma corrida atrás de algo que nunca conseguiu segurar por completo. Amor, reconhecimento, sucesso, espiritualidade. Sempre um passo mais perto, mas nunca o suficiente. Agora, imagine a possibilidade perturbadora. E se a própria sensação de incompletude for o que torna o humano? Afinal, o que é estar completo? Um ponto final? Um estado onde nada mais se deseja? Nada mais se busca? Se fosse assim, não seria também o fim da vida? Pense bem, só os mortos são completos. O silêncio absoluto do túmulo é a única ausência de desejo. Enquanto você respira, enquanto há sangue correndo nas veias, sempre haverá algo além, algo mais, algo não conquistado. Aqui está a revelação. Você não se sente incompleto porque algo deu errado, mas porque é exatamente isso que o mantém vivo. O vazio que tanto tentou apagar é, na verdade, o espaço onde a vida se move. É o motor que faz você amar, criar, aprender, se conectar, cair e levantar. Sem ele, você seria estático, uma pedra, uma máquina programada. É a incompletude que o torna humano e, paradoxalmente, é nela que reside sua maior completude. Nietzsche intuía isso ao falar do eterno retorno. A ideia de viver a vida de tal forma que, se tivesse que repeti-la infinitamente, ainda assim a afirmaria. Isso não significa esperar um dia se sentir inteiro, mas escolher viver apesar da falta, ou talvez até por causa dela. Completo não é quem não falta nada, mas quem aprendeu a amar até a própria falta. Jung também apontava nessa direção. A individuação, o processo de tornar-se quem você é, nunca termina. É sempre movimento, sempre expansão. O que nos salva não é chegar ao fim, mas caminhar com consciência. O eu completo não existe, mas o eu em jornada, sim. E Frankl, em seus dias mais sombrios, mostrou que mesmo no inferno da incompletude absoluta, fome, perda, brutalidade, ainda havia liberdade. Liberdade de escolher o sentido da própria vida, mesmo que fosse apenas suportar a dor com dignidade. Essa escolha não eliminava o vazio, mas o transformava em algo maior que a dor. Aldous Huxley diria que o perigo do mundo moderno é acreditar que o vazio pode ser eliminado com prazer imediato. Mas a verdadeira coragem é olhar para ele sem anestesia. O vazio não pede que você o preencha, pede que você o escute. E quando você escuta, a incompletude deixa de ser condenação, ela se torna portal. Porque, no fundo, essa falta que você sente não é sinal de que está errado. É sinal de que você é vasto demais para se caber. Você é um ser aberto, inacabado, inatingível em sua totalidade. E isso não é falha, é liberdade. Talvez a pergunta nunca tenha sido como me tornar completo, mas sim como viver de forma tão plena que nem precise ser. A verdade final é esta: a incompletude é o presente mais radical que você recebeu.
Ela é o espaço que permite amar sem possuir, criar sem garantir, buscar sem chegar. É a abertura pela qual a vida pode surpreendê-lo. É o lembrete constante de que você é mais do que qualquer definição, mais do que qualquer conquista, mais do que qualquer narrativa. O que antes parecia condenação, agora pode ser visto como convite. Convite para dançar com o inacabado, para encontrar beleza no imperfeito, para aceitar que não há linha de chegada. Imagine, por exemplo, que sua vida seja uma sinfonia. Você nunca ouve a última nota porque a beleza está no movimento, no som que continua, nas pausas que dão forma à melodia. Se terminasse, deixaria de ser música. É isso que a incompletude faz. Ela mantém a música tocando. E não é isso, afinal, que você sempre buscou? Não a completude estática de uma estátua, mas a plenitude dinâmica de um rio. Um rio nunca está pronto, e ainda assim é completo em cada curva, em cada fluxo. Você se sente incompleto porque confundiu completude com perfeição, quando, na verdade, ela é apenas presença. Você já é completo toda vez que aceita o momento como ele é, e incompleto toda vez que foge dele em busca de algo inalcançável. A partir de agora, a escolha está diante de você. Continuar correndo atrás da miragem de um dia futuro, onde finalmente será inteiro, ou parar e perceber que a própria busca já era, desde o começo, a resposta. Porque, no fim, a incompletude não precisa ser vencida, ela precisa ser amada. E talvez essa seja a maior virada de todas. Você não precisa mais se perguntar por que sempre me sinto incompleto. A pergunta se dissolve quando você entende que a incompletude não é inimiga, mas essência. A vida não foi feita para ser completa, foi feita para ser vivida. Então, olhe para dentro. O que antes era vazio, agora é espaço. O que antes era dor, agora é movimento. O que antes era condenação, agora é liberdade. E quando aceitar isso, talvez perceba que nunca esteve realmente quebrado. Sempre foi inteiro, inteiro no seu inacabado, inteiro no seu buscar, inteiro no seu ser humano. A sinfonia não precisa terminar para ser bela.